tenho que fazer uma série de agradecimentos aqui, que, enfim, questões mais, de certa ordem, pessoais. Acho que um quadro para agradecimento. Primeiro, quando a Isha, que está aqui, uma das pessoas que está tornando essa mostra possível, me escreveu, eu respondi um e-mail com um entusiasmo enorme, assim, porque eles me chamaram para escrever um texto no catálogo. Não sei se todos vocês têm, eu recomendo que peguem. Está muito bonito, não é só porque tem meu texto, mas está muito bonito, tem outros textos muito interessantes. Me escreveu e eu falei, cara, claro que aceito escrever um texto sobre o trabalho do Paulo, e também, no caso específico, o Padre Amor, que é também uma paixão, porque, enfim, eu sou capixaba, moro no Rio há mais ou menos 25 anos, e a minha chegada aqui no Rio de Janeiro passou por uma ligação com o Paulo, afetiva, com a Clarinha, que está aqui, com a Aninha, e uma pessoa que teve junto no período ali da minha vida muito importante de eu, tanto particularmente, chegar no Rio de Janeiro e me apaixonar por essa cidade, mas também através da minha mãe, Elisa, que fez essa ponte, e também de alguma maneira, na expectativa na escala de uma criança, me contagiar de alguma maneira pela magia e pelos esses ambientes, me apaixonar pelos ambientes do cinema e do teatro, enfim. Então eu tenho uma espécie, não uma dívida, mas já recebi muito afetivamente do Paulo, de todo esse contexto. Então eu estar aqui oferecendo a vocês um pouco do meu olhar sobre os filmes, sobre o trabalho do Paulo, que para os olhos de uma criança tem uma outra chave. Então eu aqui, 25 anos depois, já vendo alguns filmes e já, enfim, estudando com o Hernani. E ainda tem a outra parte, que eu estou aqui com o Hernani Hefner, meu professor, uma das maiores referências do meu pensamento, o Daniel Caetano, também, as pessoas em quem eu fui ler textos e me foram, de certa forma, combustíveis para a minha paixão pelo cinema e tal. E o Fabiano, que é uma figura mais cotidiana na revista Cinética de interlocução. Então é uma felicidade múltipla estar aqui. Esse convite teria a menor chance de não aceitá-lo. É com muito prazer que eu aceito. E então, indo para as coisas, tem um texto no meu catálogo que eu chamei de... Eu chamei não, né? Eu roubei o nome do poema do João Cabral de Melo Neto, Educação pela Pedra. O Daniel falou dessa questão da ressonância de um filme como Padre Amor, que é um filme de 65. E o meu texto fala sobre o trabalho do Paulo no Padre Amor, e é um filme que particularmente me cativa imensamente. Não sei se todos vocês aqui viram. Espero que tenham visto, porque sem ver, acho que o que eu vou falar acho que pode ser menos interessante, então me desculpe quem não viu, mas minha fala aqui vai se centrar em alguns pontos que estão no meu texto, provavelmente melhor articulados, mas que eu chamei de Educação pela Pedra, por conta principalmente do Padre Amor. Eu até vi agora Macunaíma, e é um filme absolutamente desconcertante pela multiplicidade de dimensões e problemas e sensações que ele coloca, né? Um filme absolutamente pretensioso, e no melhor dos sentidos, né? Um filme que quer ali, pegar a imagem de um país e essa multiplicidade dessa imagem, explorá-la de maneiras multidimensionais. É uma coisa muito impactante, assim. Acho que é um filme filmes, tanto apesar de tonalidades muito distintas em todos os sentidos, o Padre Moça e o Macunaíma são filmes infinitos de serem revistos, e vão sempre nos guardar segredos e novas sensações. Mas aqui me ative mais ao Padre Moça, que é um filme que a minha primeira visão dele há alguns anos, não sei, uns 10 anos. É muito surpreendente da existência desse filme. Falei, nossa, isso existe, isso foi feito dessa maneira no Brasil. Porque, como o Daniel tocou rapidamente, foi um filme que, de alguma maneira, ali, nesse momento muito delicado da história do Brasil, foi um pouco incompreendido, ou não sei se incompreendido, mas acho que foi sentido, mas um contexto ali não teve, eu acho que o calor e a receptividade que um filme dessa magnitude merece. Acho que também não por acaso, acho que é um filme que trata de uma espécie de dificuldade das relações, né? Então acho que ele se multiplica a partir do momento que ele
causa algum ruído para quem vê. Então é sempre uma coisa muito impactante, então é sempre um prazer voltar a ele. Quando me chamaram, eu falei, eu vou falar sobre o Padre Amor, porque eu posso ficar falando sobre esse filme por muito tempo. E, sim, aí comecei, inclusive botei como epígrafe o poema de João Cabral. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Que ele fala: uma educação pela pedra, por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal. Pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria. Ao que flui e a fluir, a ser malhada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro. Cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora, e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra. Uma pedra de nascença entranha a alma. E você vendo o Padre Amor, de certa forma, isso que o Daniel fala de uma espécie de esvaziamento, eu acho que iria ainda um grau a mais nessa ideia, que acho que mais do que um esvaziamento, tem uma espécie de trabalho do que isso é um esvaziamento que parece uma espécie de negação de uma expressividade do menos, né? Menos expressão em relação ao momento anterior que o Hernani fala. Esse menos, essa expressividade de uma força que parece menor, me parece, no caso do Padre Moça, que no espectro do cinema brasileiro, inclusive acho que até da arte brasileira, eu falo isso no meu texto, cuja tonalidade vai estar muito próxima, muito afim ao que a gente conhece como uma tradição mineira, a Minas Gerais, a uma série de escritores como Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, e há uma veia da arte brasileira, um tom de expressividade que a gente pode chamar brasileira subterrâneo, que eu chamei aqui de muitas pessoas falam disso, uma espécie de metafísica das sensações. Mas no Padre Moça não só acho que tem uma coisa muito mineira, como o que o filme nos apresenta, a geografia e a arquitetura. Eu sinto, escrevo isso no meu texto, e acho que isso tem muito a ver com o trabalho do Paulo, é um filme mineral, de certa maneira, onde a pedra, a rocha... E uma hora o Mário Lago fala uma coisa que para mim é muito significativa, que eu só pesquei hoje. Uma coisa que é repetida no Padre Moça, eles falam que aqui nada muda, nunca muda. Aí ele fala, aqui nada muda. Aí ele fala, muda sim, muda tão devagar que ninguém sente. Então eu acho que isso me dá uma chave de leitura que para mim é muito interessante, que é uma chave de pensar o filme de uma certa escala mineral mesmo, de coisas que se movem muito devagar e cuja presença é absolutamente densa, né? Você sente que uma pedra é uma coisa que tem algo dentro e que é muito forte, muito pregnante, mas que parece imóvel, parece não dizer nada. Uma pedra, acho que, enfim, as questões de João Cabral são outras, mas me interessa aqui ele colocar essa questão de uma comunicação da pedra, de certa forma, que é uma comunicação que se dá pela presença, né? Uma pedra ela não se volta a nada. E me parece que nesse espectro que o Joaquim constrói, nesse filme que é acho que não foi falado aqui, acho que é legal falar, né? O Denaldo fez um documentário sobre o filme, o Mundo de um Filme, né? Então, que eu vi, que foi encantador de ver, então procurem saber, que tá no DVD do filme, não tá, né? Tá no DVD e tá no Vimeo. Tá no Vimeo, tá no DVD. O Mundo de um Filme, né? O Mundo de um Filme. Recomendo demais, porque esse filme, a gente está falando aqui de Paulo José Joaquim Pedro, mas as figuras que estavam nesse série, é uma história incrível. Não só o que está na tela, mas o que está para além da tela, todos merecem conhecer. Mas voltando aqui, o Padre Moça, há uma coisa que o Hernani fala, que é muito importante, a gente está aqui falando de cinema, o cinema apresenta sempre para a gente muita coisa acontecendo, né? Então a gente tem um trabalho dos atores, e os grandes filmes colocam essas muitas dimensões trabalhando juntas. E acho que a gente tem aqui no Padre Moça um exemplo muito raro
de consonância de todas essas artes se dando ali. Principalmente eu destacaria a fotografia muito expressiva do Mário Carneiro, onde uma coisa que eu falo no meu texto, onde as coisas tendem para o escuro. Não só há essa questão de uma não informação, como o Daniel falou, e o Hernani falou, de certa forma, que o ator não está dando muitas informações. O filme todo não se desenvolve a partir de informações que se revelam, a gente não fica sabendo de muitos segredos. Na verdade, ele cria uma espécie de quadrilátero, o Paulo, Mário Lago, Fauzi Arap e Helena Inês, e ele apresenta aquilo em mais ou menos uns 20 minutos, e o filme só retorna a esses personagens numa espécie de espiral que vai se adensando, como eu conversava com o Fabiano há pouco tempo, e ele fica nisso. Mas não há nenhuma grande novidade ali, você sente uma tensão. E você sente que tem alguma coisa muito forte dentro desses personagens que não se revela por todo. Isso parece uma questão excepcional e o trabalho do Paulo consegue fazer isso ressoar. Eu disse aqui, acho que uma sensação sísmica, de certa forma, que acho que tem a ver com esse universo mineral, né? A percepção sísmica, assim, você vê que tem alguma coisa, um magma, alguma coisa lá dentro que pulsa, mas que não ultrapassa a superfície. Mas, de alguma maneira, esse trabalho permite essa energia ser expressiva para fora. Isso é uma qualidade absolutamente extraordinária e muito rara, que me parece ser um tom além do vazio. Porque a gente falando aqui do cinema do Robert Bresson, ali eu olho para aqueles personagens e sinto um vazio. Eu acho que no Padre e a Moça parece que tem alguma coisa muito forte dentro dessas pessoas, e latência, exatamente, que eu não sei o que é, mas passa, de alguma maneira passa. Indiretamente, mas passa. Existe uma espécie de cartilha microexpressiva, não só do corpo, mas de todo aquele universo das rochas e tal. Me parece que a rocha, a recorrência mineral, vai ser uma espécie de metaforização dessa forma de comunicar, de fazer sentir, que é indireta, lenta, mas densa, entendeu? Acho que uma palavra que o Daniel usou é repressão. Acho que é um filme centralmente sobre repressão e represamento, né? Você sente que há uma coisa muito forte ali acontecendo, mas há um esforço de contenção. Você sente que há uma briga, um conflito, mas um conflito dentro, né? E você fica pegando as vibrações desses conflitos, né? Isso é uma coisa absolutamente extraordinária que me toca muito. E o filme vai trabalhar uma série que eu posso chamar de expressividade negativa, digamos assim. Porque a fotografia do Mário Carneiro vai trabalhar muito com zonas pretas. A bata preta que o personagem do Paulo veste é um objeto absolutamente expressivo e central para o filme. Ele passa o tempo todo com essa bata. E a personagem da Helena Inês, parece que a questão dela é fazer ele tirar a bata, porque a bata é o elemento material que fazer ele deixar de ser padre. E o estatismo. Não fala dessa. A roupa é o problema. A roupa é o problema. Então a gente tem aí uma questão absolutamente material como uma questão dramática. E não, tem essa bata, tem as zonas de preto, tem, por exemplo, como eu estou falando de uma tonalidade mineral, tem a questão do estático, né? Os personagens tendem ao estático, ficarem parados, pessoas paradas. Parece que aquilo ali, tudo está parado ou vai parar. Tem alguma coisa puxando os personagens para eles se tornarem rochas, de alguma maneira. E em outro sentido, tem também o silêncio. Hoje eu estava vendo a cena que é uma cena que sugere uma sensualidade, parece uma cena de sexo entre o personagem do padre e da moça quando eles fogem da cidade, é num silêncio absoluto. Isso nos causa, a mim, pelo menos como espectador, uma intensidade de emoção brutal, sem nada. E é quando o filme se aproxima, você vê o rosto, os recortes da pele. Hoje eu vi até pequenas manchas nas costas da Helena Inês. Essa, digamos, a dialética assim, entre uma coisa muito forte, ao mesmo tempo que te retira o seu chão, causa efeitos expressivos, enfim, que eu acho absolutamente gigante. Acho que para vocês pegarem alguns elementos mais concatenados dos meus insights aqui, acho que leiam um texto. Eu acho que nesse sentido eu vou ficar um pouco por aqui e só passar um pouco como isso acho que tem a ver com o trabalho do Paulo. Porque você fica vendo a programação aqui, a programação do filme. De certa forma,
E num dos textos aqui, que eu esqueci o nome da pessoa que escreveu, que eu não conheço ela, depois eu vejo. Ela fala de uma coisa que poderia ser, eu acho que hoje no século XXI, e eu convivo um pouco com alguns atores e tal, eu acho que seria um dos maiores xingamentos a você falar para um ator sobre a invisibilidade dele. De certa forma, o trabalho do Paulo, e ela fala isso, e eu acho que na melhor das intenções, eu entendo isso, tem uma espécie de invisibilidade, assim, onde a gente parece que não vê o trabalho, a gente vê nesses filmes, a gente vê o filme funcionando. Me parece ter o Paulo, acho que desde do começo, acho que a formação do teatro, acho que esse olhar ali de proximidade com o cinema, ali com o PF Gastão, toda essa coisa, me parece já ter chegado no cinema com uma compreensão desse trabalho do ator em relação a esses múltiplos componentes absolutamente extraordinária. E, não, enfim, a gente também está falando do cruzamento de dois artistas aqui, o Joaquim Pedro, que foi um cara formado em física, e o Paulo, na verdade, ele vai entrar no Padre e a Moça com as filmagens já quase começando, né, quase sem ler o roteiro, ele vai substituir um ator, que na verdade ele vai substituir uma pessoa, o Luiz Jasmin, que não era um ator. Então acho que, de alguma maneira, o Joaquim Pedro já intuía um tipo de tom, um tipo de background, um tipo de presença que ele queria na tela. Mas voltando aqui ao trabalho do Paulo, isso que eu estou chamando de invisibilidade, eu acho que talvez seja a maior das qualidades, no sentido de ser uma espécie de ator sem qualidade, no sentido de que é muito difícil, acho que vendo os filmes, extrair o que é dele ali. E eu acho que isso, para um diretor, para o cinema, é absolutamente maravilhoso. E você vê, o Daniel falou do exemplo do Domingos, do Maurício Gomes Leite, do Walter Bucuri, no Todas as Mulheres do Mundo, A Vida Provisória e As Amorosas, onde o Paulo vai ser essa figura que vai ser o alter ego dos diretores. Então, para esses diretores terem sentido ali, nesse corpo, nessa figura, um terreno fértil para se projetar, parece o Paulo uma figura muito afim, muito receptiva à projeção, uma tela ali onde tudo parece ir muito bem. Então a gente está aqui, hoje eu vi os dois filmes, e parecem filmes de planetas diferentes. Você vê o Padre Amorço e o Macunaíma, e não é a mesma pessoa, enfim, o Paulo, e são coisas que... Então, isso é incrível, assim, que a gente... E palavras que a gente usa hoje muito como elogiosas, assim, né? Uma pessoa que se destaca, um ator que se destaca. De certa forma, eu sinto no trabalho do Paulo, nas coisas que eu vi, e que eu acho que eu vi menos de um quarto, um ator que não se destaca, ao contrário, ele adere, entendeu? E o filme funciona. Ele não se destaca, ele não sai, ele, de alguma maneira, ele entra. Mas não que aquilo é invisível, mas é que funciona em relação, em conjunto. E no cinema acho que não existe expressividade que não seja em conjunto. As coisas não funcionam sozinhas. Então tem uma espécie de expertise desse trabalho em relação ao plano, em relação à arte, em relação à luz. É um trabalho de ator ali que parece que não se essencializa. Nesse sentido, acho que tem muito a ver com Macunaíma, né, que é um filme, acho que é sobre, de alguma maneira, a falta de essência, enfim, essas figuras. Mas isso é absolutamente incrível. Me parece, eu como também não um estudioso da especificidade do trabalho do ator, me parece... o objetivo, acho, de todo ator, né? Você ser essa figura que pode viver tudo, pode ser tudo, pode dar carne a uma multiplicidade gigante, assim. Mas, curiosamente, nesse sentido que eu acho que hoje esse desejo é muito premente na nossa sociedade, né? Se destacar, aparecer, no sentido muito individual, né? Tá arrebentando, tá roubando a cena. Tem a impressão de que o Paulo nunca rouba a cena, parece que ele faz a cena acontecer. A cena exatamente, a cena é ele. Então, não tem o que roubar. Ele, de alguma maneira, ele, ao contrário de roubar, ele vai trazer fortuna à cena, entendeu? Vai adensar ela de riqueza. Nunca vai roubar, porque vai estar sempre... Nunca é sozinho, entendeu? Isso eu acho que o trabalho do Padre Amorço, eu acho que é a figura que está nesse caldo, assim, como uma espécie de metáfora mesmo. E acho um elogio
invisibilidade mesmo dessa marca. Isso eu acho absolutamente lindo e emocionante. Assim, acho que o que eu ia falar, não sei se eu já falei, mas essa mostra poderia ser, em homenagem a isso, de certa forma, poderia ter esses mesmos filmes e nem falar que é uma mostra em homenagem ao Paulo, que é uma mostra, uma história do cinema brasileiro moderno, dos anos 60 até aqui, porque acho que seria condizente fazer uma piada, mas de certa forma é afim com essa relação que ele cria dentro dos filmes e que é absolutamente extraordinária, né? E não por acaso vai dar numa carreira de um diretor, de alguém que tem uma visão sempre muito ligada no geral, né? Como dado de composição, uma posição em relação a. Eu acho que isso é bastante raro e extraordinário, enfim. Acho que já falei. Obrigado.